Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e sobre o que dizem as evidências para o tratamento desse transtorno do neurodesenvolvimento. Já peguei o meu cafezinho. Lembrando que a live vai ficar gravada, vai ficar aqui no meu perfil, vai para o YouTube e para o Spotify, o Deezer e as outras plataformas de áudio como podcast. Então, se você está me assistindo agora, bem-vinda, bem-vindo. Estejam à vontade para conversar, compartilhar, sugerir, perguntar aqui nos nossos comentários. Esse espaço é nosso. E se você está assistindo gravado ou se você está me ouvindo pelo podcast, seja também bem-vindo e qualquer dúvida pode me procurar pelo @Jucimara Gomes. Vamos lá, vamos falar sobre TDAH, sobre como é o tratamento baseado em evidências. A gente fala tanto, né, em evidências científicas, em tratamento baseado em evidências, quando a gente fala sobre autismo, né? Então, o transtorno do espectro autista tem muito mais veiculação, divulgação de um tratamento baseado em evidências, né? Mas quando a gente fala em criança, em neurodesenvolvimento, né, e em outras questões de transtornos, né, de saúde mental, a gente precisa levar em consideração o que a ciência nos fala, né, o que tem evidência científica, comprovação científica para melhoria do quadro, redução dos sintomas e dos prejuízos, dos danos que esse transtorno causa, né? Então, como a gente começa a falar sobre TDAH, acho importante a gente falar sobre o que é o TDAH, quais são as principais características, né, a sintomatologia do TDAH, para a gente depois pensar em como a gente intervir baseado em evidências, né? Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que, né, tem uma tríade aí de dificuldades. Dificuldades atencionais, hiperatividade e impulsividade. Então, a gente vê aí uma pessoa, uma criança que tem dificuldades em estar atento, né, em regular essa atenção. Temos uma criança que pode ser mais agitada, mais hiperativa, e uma criança impulsiva, né, que tem uma dificuldade ali no controle inibitório. E por que é importante a gente considerar essas questões, né? E aí, o diagnóstico, os sintomas. Porque tem muita criança sendo diagnosticada com TDAH sem ser. Tem muita coisa, né, relacionada ao transtorno que às vezes as pessoas passam despercebido. Ou em outras questões, em outras vezes, né, se atentam a alguns transtornos bem específicos e esquece alguns sintomas mais específicos e esquece de olhar o resto, de olhar o todo, né? Então, a gente precisa pensar que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico, é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem ali uma causa genética e tem um início na infância. Então, quando a gente vai avaliar as crianças, a gente precisa também avaliar os sintomas, mas a gente precisa avaliar como esses sintomas impactam o desenvolvimento dessa criança e se está trazendo prejuízos clinicamente significativos. E esses sintomas precisam estar aparecendo, né, por mais de 6 meses, desculpa, e está aparecendo em mais de um ambiente. Então, quando a gente vai avaliar, a gente precisa levar em consideração a família, a escola, outros lugares que essa criança frequenta, além do nosso consultório, além das 4 paredes do nosso consultório, né? E aí, a gente precisa pensar também, né, que o TDAH é um transtorno de alta prevalência, por isso que a gente fala tanto. Acho que algumas questões sobre o TDAH são ainda pouco faladas. Acho importante a gente falar sobre o TDAH, sim,
Porque muitas crianças com TDAH são vistas como mal educadas, como crianças que não dão atenção às regras, às normas, às pessoas, que são hiperativas, agitadas porque querem, porque não são obedientes, porque o pai não deu educação em casa, né? E muitas vezes é um transtorno e que a gente precisa ficar de olho, né? Então, o TDAH comete mais ou menos 8% da população mundial. Então, a gente vê, né, muitos casos, muitas pessoas comentando, eu vejo, todo mundo é TDAH, todo mundo agora é TDAH, tudo é TDAH, mas ainda assim, a gente percebe que há uma subnotificação dos casos, né? Então, a gente precisa saber avaliar bonitinho, entender os critérios diagnósticos para depois fazer a intervenção, né? Então, toda vez que eu falo em intervenção, eu falo de avaliação, porque não existe intervenção sem avaliação. Não dá pra gente saber no que intervir se a gente não sabe, né, o que, por onde começar, qual é o nosso ponto de partida, tá? Mas hoje eu vou falar um pouco menos sobre avaliação do que semana passada. Então, quando a gente fala, né, em padrão ouro de intervenção baseado em evidência para TDAH, a gente encontra, né, medicação e o acompanhamento psicológico comportamental. Mas, na verdade, esse acompanhamento comportamental, né, as estratégias comportamentais, elas não se resumem só à psicologia. Lógico que, se há necessidade da psicologia, é importante ser colocado, tá? Nas condutas terapêuticas dessa criança. Então, hoje, o que a gente tem de evidência científica é que a medicação e as estratégias comportamentais são padrão ouro para o tratamento de TDAH. Contudo, entretanto, todavia, as estratégias comportamentais, a gente precisa entender, né, que vou falar de uma forma melhor. As estratégias comportamentais são padrão ouro, mas existem outras possibilidades de tratamento e nós, enquanto psicopedagogas, outros profissionais de outras áreas, né, que têm conhecimento, especialização em análise do comportamento, em outras, né, áreas que têm conhecimento sobre as estratégias comportamentais, a gente pode aplicar estratégias comportamentais também, tá? Para TDAH. A gente vê tanto aba para autismo, e aba não é só para autismo, né? Aba é uma ciência, é análise do comportamento aplicada. Ela pode ser aplicada em diversos contextos. Se tem comportamento, a análise do comportamento pode contribuir, e vai contribuir bastante se for feito de uma forma adequada. Então, eu considero, né, evidência científica para o tratamento, né, do TDAH, a medicação e medidas em função das necessidades dessa criança. Não adianta a gente ficar pensando em receita de bolo, né? Então, toda criança com TDAH vai precisar do psicólogo e vai precisar da medicação. Jússi, pelo amor de Deus, socorro, eu não quero que o meu filho tome medicação. Jússi, a mãe, os pais do meu paciente, né, são contrários à medicação, não querem que a criança tome medicação. O que fazer? Toda criança precisa de remédio? É justamente isso. A gente vai precisar observar essa criança, avaliá-la e perceber como, né, as questões relacionadas ao TDAH vêm impactando a vida dessa criança, tá bom? Então, dentro das estratégias comportamentais, a gente tem treino de pais, gestão de comportamento em sala de aula. Então, a gente tem o treinamento dos professores, a gente tem o treino para ganho de habilidades, que é o treinamento, né, as estratégias junto com a criança, e a gente tem também treino com pares, que são treino de habilidades com outras crianças, com pares, né, crianças da mesma idade, crianças que oscilam um pouquinho mais, um pouquinho menos a idade da criança que a gente está intervindo, e com adultos, com outros adultos. Então, é importante a gente pensar nisso, né?
E aí, a gente vê como base, né, de evidências científicas, as evidências científicas apontam que estratégias comportamentais são mais eficazes. E aí, geralmente, a gente vê ali apontado, né, a análise do comportamento ou a terapia cognitivo-comportamental para tratamento, né, para terapia como principal conduta terapêutica para pessoas com TDAH. Contudo, a gente precisa analisar várias questões, né? Então, a gente precisa observar o perfil neuropsicológico da pessoa com TDAH e como o TDAH está impactando clinicamente essa vida, né? Então, a gente precisa pensar que o TDAH, ele é bem comórbido, né? Ele cursa com outros transtornos e existem alguns diagnósticos associados. Então, os estudos mostram que 70% das pessoas com TDAH, das crianças com TDAH, podem ter outros diagnósticos associados, certo? E aí, a gente vai observar também questões relacionadas às dificuldades específicas do TDAH e questões relacionadas às questões comórbidas, né? Então, a gente vai precisar entender qual é o perfil de funcionamento desse cérebro, qual é o perfil neuropsicológico, para a gente poder direcionar a conduta terapêutica da melhor forma para essa pessoa, para essa criança, certo? Geralmente, né, tem outros transtornos envolvidos. E quando a gente vê em crianças, a gente vê questões como linguagem, questões sensoriais e a aprendizagem, né? E dificuldade de aprendizagem, questões escolares, rendimento escolar. Por isso que a gente tá falando, né, sobre TDAH hoje. Jússi, a psicopedagogia pode, né, fazer a conduta terapêutica de uma criança com TDAH sozinha? Pode, mas não é o mais adequado. Porque o mais interessante é que a gente consiga fazer uma intervenção multidisciplinar, né? Em alguns artigos, em alguns estudos, a gente vê a palavra multimodal. Só um minutinho, um cafezinho. E aí, essas estratégias, né, envolvem a medicação, e muitas vezes, e as estratégias terapêuticas, né? Então, quando a gente vai montar estratégias terapêuticas, a gente precisa pensar que essa pessoa, né, está em vários contextos. E esses vários contextos, a gente precisam ser analisados, observados, para que a gente consiga traçar uma intervenção eficaz para essa pessoa. Não adianta a gente tratar todo TDAH igual, né? Então, como a gente fala de autismo, a gente fala, né, autismos, transtorno do espectro autista, e a gente fala bastante, né, na variabilidade de sintomatologia, de como aparecem as características, de como essa pessoa vive. E no TDAH não é diferente. Quando a gente vai fazer a avaliação, né, do TDAH e quando a gente vai fazer a intervenção, a gente precisa levar em consideração as necessidades individuais de cada pessoa. Nenhum TDAH vai ser igual, tanto na avaliação quanto na intervenção. As estratégias não serão iguais. Então, se o João tem mais dificuldades atencionais, as estratégias do João serão direcionadas para que essas dificuldades atencionais sejam amenizadas. Se o João, o Pedro, né, diferente do João, se o Pedro tem maiores dificuldades de controle inibitório, de questões relacionadas à regulação emocional, as estratégias para o Pedro serão direcionadas para as maiores dificuldades dele, né? Então, lógico que a gente precisa levar em consideração a sintomatologia, as características e tudo mais, mas quando a gente vai montar uma intervenção, a gente precisa levar em consideração que essa pessoa é única, que não existe nenhum TDAH igual. E aí a gente fica, né, nas métricas, as pessoas dizem, mas essa pessoa não é TDAH, ele presta atenção nisso. Ah, mas essa pessoa não é TDAH porque nem é agitado.
Mas aí a gente segue na premissa, né? Eu falei uma vez num post sobre TEA, né? Nem 8, nem 80. E com TDAH também é assim, nem 8, nem 80. Muitas vezes o velocímetro vai de 0 a 100 rapidinho, né? Mas a gente precisa levar em consideração as peculiaridades, as individualidades de cada sujeito e como isso impacta na vida dele, né? Então, quando a gente faz a avaliação, a gente precisa traçar esse perfil de aprendizagem, perfil neuropsicológico, para saber o que é que está sendo afetado de fato, né? Prejudicado, a criança que tem ali prejuízos significativos, para que a gente possa montar a conduta terapêutica mais adequada possível, certo? Então, se essa pessoa, né? Eu vou falar de criança porque eu tenho criança. Se essa criança, ela tem maior dificuldade, ela tem TDAH, teve diagnóstico, tem todos os critérios ali, toda a sintomatologia, todas as características, mas se as maiores dificuldades dela estão relacionadas à linguagem, à fala, se tem um atraso de linguagem ali, a gente vai traçar como estratégia prioritária a terapia com a fono, né? Se essa criança tem questões sensoriais muito mais aguçadas, muito mais evidentes, que são questões que estão ali, né, impedindo que ela alcance, que ela aprenda algumas questões, o tratamento, né, a terapia prioritária vai ser com a TO. Se as questões escolares, a aprendizagem, o rendimento acadêmico é o que é mais impactante, o tratamento, a conduta, né, terapêutica mais adequada será priorizando a psicopedagogia. Então, não existe... Tem criança que vai precisar de tudo? Tem. Tem criança que tem uma questão aí que vai precisar da equipe multidisciplinar, um com mais intensidade e outro com menos intensidade? Vai. Mas a gente precisa entender que a gente deve levar em consideração o que está sendo mais afetado na vida daquela criança, certo? E pensando nisso, a gente precisa pensar que... Eu acho que a maioria é psicopedagoga por aqui, né? Geralmente tem psicólogas, tem professores, tem pais, mas a maioria das pessoas que estão aqui no Café com Psico são psicopedagogas. Então, a gente precisa entender que, justo você está falando, né, de TEA, de evidências de TDAH, de evidências científicas, você falou no tratamento medicamentoso e nas estratégias comportamentais e a psicopedagogia. Onde fica a psicopedagogia nesse caso, né? E aí é importante a gente pensar que a gente deve levar o modelo, né? Esse modelo de padrão ouro para a psicopedagogia. Como assim, Ju? Se eu vou receitar remédio, menina, tá ficando doida? Não, criatura! A gente deve levar os modelos de estratégias, né? Então, lembra que eu falei que as estratégias consistem além da intervenção, né, do acompanhamento 1 a 1, né, com a pessoa, o treino das habilidades, a gente tem também o treino dos pais, o treino dos professores e a gente tem, cadê meu Deus, o treino com pares. Então, a gente pode levar esse modelo para a nossa terapia, né, para o nosso acompanhamento psicopedagógico. A questão de se precisa de medicação, se não precisa, quem vai fazer isso e tudo mais é o médico, tá? A gente vai elaborar as nossas estratégias. Então, quando chega uma criança com TDAH, que já tem diagnóstico, né? Foi diagnosticada há pouco tempo, passou por uma avaliação, passou por o médico e recebeu o diagnóstico de TDAH. O que a gente faz? A gente avalia para traçar o perfil de aprendizagem, para saber, né, o que na parte acadêmica, na parte pedagógica, está mais em déficit, está com déficits mais importantes para a gente começar a intervir, né? Então, se essa criança, por exemplo, passou por uma avaliação neuropsicológica, deve-se, né? Juliana tá aqui, ainda tá aqui, Juliana, dê um oi. Quando a gente pega uma profissional como Juliana, né, e outras neuropsicólogas muito boas, a gente entende como a criança funciona. Então, geralmente já testou tudo que tinha que testar, todas as funções,
e coloca no relatório tudo bem esclarecido, e aí a gente vai fazer a parte complementar, né? Quando chega uma avaliação um pouquinho mais, né, enrustida, um pouquinho mais complicada, aí a gente sente um pouco mais de dificuldade para fazer a nossa avaliação psicopedagógica, né? Então, a gente vai precisar testar as funções executivas, memória, atenção, né? E controle inibitório e tudo mais. Jussi, você, mesmo com a avaliação, mesmo com o laudo, com diagnóstico fechado, você faz a avaliação? Faço. Porque eu preciso saber de onde eu começo, quais são as dificuldades dessa criança, certo? E aí, depois que a gente monta, né, a gente entende esse perfil de aprendizagem, quando a gente entende quais são os domínios que o TDAH está impactando de forma mais significativa, né? Aí a gente começa a organizar as nossas estratégias, tá? Então, o que é levar o padrão ouro para a psicopedagogia? Eu não trabalho sem a participação da família. É muito importante, certo? Então, crianças que têm questões emocionais, questões de regulação emocional e outras questões mais importantes, a gente trabalha associado psicólogo, psicopedagogo e a família, né? A criança que tem questões relacionadas... Eu não trabalho, gente. O psicólogo é um profissional essencial. Mas aqui as coisas acontecem de forma diferente, né? E aí, muitas vezes, a gente vê a criança vem só para psicopedagogia porque está com dificuldade de aprendizagem. Mas, muitas vezes, na hora da intervenção, para a gente reorganizar, né? Reabilitar, como fala na neuropsicologia, né, Juliana? Eu vou chamar a Juliana toda hora agora. Quando a gente fala em reabilitar, em organizar algumas funções, né? É importante ali ter o psicólogo do lado, mas nem sempre as condutas terapêuticas são indicadas da forma adequada. E aí, o que a gente faz? A gente respira, conversa com a família, tenta entender, tenta encaminhar, e muitas vezes não acontece, né? Então, a gente precisa também entender um pouco de análise do comportamento, entender o que reforça alguns comportamentos, como a gente pode redirecionar algumas questões para poder trabalhar com a criança com TDAH. Né? Então, a criança com TDAH ela pode ser muito mais impulsiva, muito mais relutante em algumas questões. Se essa criança tem uma dificuldade de aprendizagem muito mais relacionada, né? Se as dificuldades estão relacionadas à dificuldade de aprendizagem, quando a gente chegar com uma folha, um papel, um lápis, essa criança vai querer correr. O principal comportamento dessa criança vai ser um comportamento de fuga, né? E se aí a gente não consegue organizar tudo isso para que essa criança consiga, né, sentar, consiga entender as estratégias que a gente vai utilizar, a gente não vai conseguir fazer vínculo, a gente não vai conseguir ali ter aquela questão, né, da terapia com vínculo, porque isso é essencial, certo? Então, se a psicopedagogia é prioridade nos casos de TDAH, a gente tenta levar esse padrão ouro, né, essas condutas para a psicopedagogia também. Então, o treinamento de pais é essencial, é fundamental. Jussi, quer dizer que eu vou fazer um curso para os pais de uma criança com TDAH? Jussi, quer dizer que eu vou ter que fazer uma formação? Não, gente. Mas muitas vezes os pais são negligenciados. Ju tá falando aqui, fora as comorbidades do TDAH, exatamente. Então, muitas vezes, os pais, que são vistos como leigos, são negligenciados nas condutas terapêuticas de algumas crianças. Então, no TDAH, essa criança que se comporta impulsivamente, essa criança que é agitada, que é hiperativa, essa criança que não espera as pessoas falarem para responder, essa criança que está desatenta, ela vai ser assim em vários contextos. E se eu me fechar
nas 4 paredinhas, né, do meu consultório, eu não vou conseguir muitos avanços. Ah, Jússi, mas a psicologia não faz isso? A psicologia faz isso. Mas nós da psicopedagogia precisamos entender que essa criança aprende em vários contextos. Mesmo que seja só letrinha escrita, porque a aprendizagem não é isso, mas mesmo que a gente pense na aprendizagem mais formal, né, da leitura, escrita e matemática, essa pessoa está, né, esse contexto de leitura, escrita e matemática está inserido em várias situações. E nós precisamos levar isso em consideração. Então, essa criança com TDAH, né, tem uma dificuldade, tem um transtorno comórbido, dislexia, desortografia, descalculia, ou essa criança com TDAH, as questões do TDAH, né, a impulsividade, as dificuldades atencionais e a hiperatividade estão causando dificuldades de aprendizagem, né? Então, é um baixo rendimento. Certo, ok. Então, vai ficar ali só no seu mundinho? Só no seu consultório? Não. Essa criança vai para a escola. Essa criança vai precisar fazer tarefa de casa, lição de casa. E aí, como é que fica? Se a gente não treina os pais e se a gente não treina a escola, se a gente não treina os professores, né? Então, a parte de manejo comportamental, de reajuste emocional, muitas vezes, né, que a criança precisa ali na escola, em casa, é do psicólogo. Mas as questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem são nossas. Ô, gente, Justo, tu não tá falando de estratégia comportamental. Como é que tu tá falando agora de aprendizagem e tem que ensinar o pai? Como é? Gente, tudo é comportamento. Tudo é comportamento, né? Então, para que essa criança aprenda, ela vai ter que ter comportamento de aluno, ela vai ter que ter comportamento de estudante. E como é esse comportamento? O TDAH afeta esse comportamento mesmo para fazer tarefa de casa, Jussi? Mesmo para fazer tarefa de casa. Então, se essa criança não senta, se essa criança tem dificuldade de prestar atenção na tarefa que está lá na frente dela, né, na atividade, no texto, na matemática, como é que a gente vai conseguir avanços, né? Então, no consultório psicopedagógico, a gente trabalha as habilidades, né? As funções que estão em déficit. Então, a gente vai lá olhar, né? Avaliar o que está em déficit, o que precisa ser feito, né? Então, geralmente, a gente vai trabalhar com atenção, com memória operacional, memória de curto prazo, memória de longo prazo. A gente vai trabalhar com as funções executivas como um todo, né? Controle inibitório e tudo mais. Então, a gente vai precisar, sim, e ter estratégias para o nosso trabalho, mas também treinar os pais e treinar a escola para nos auxiliar nessa empreitada, né? Então, a gente não vive numa bolha. Lembra que eu falei que as condutas terapêuticas são por ordem de prioridade, são por ordem de necessidade da criança. Se você está ali inserido como uma ordem de prioridade, a psicopedagogia é prioridade para essa criança agora, a gente precisa pensar que não é a bolha da psicopedagogia, né? O TDAH existe em vários contextos e a aprendizagem é realizada, acontece, né, em vários contextos. Leitura, escrita, matemática não está só na escola e nos conteúdos escolares, mas quando a gente se trata, né, quando a gente fala de aprendizagem formal, a gente também tem que treinar os pais. Então, muitas vezes, vai fazer a lição de casa e tá num momento totalmente divergente, né? A criança tá lá jogando videogame e aí chega a pessoa e desliga o videogame, tira o jogo. Bora fazer a tarefa de casa, tá na hora. Não trabalhou com antecipação, tirou uma coisa que essa criança gostava muito, que era muito motivadora. Muitas vezes é o hiperfoco dessa criança, né? E aí, para fazer uma coisa que para ela é chata, que para ela é angustiante, que ela tem dificuldade. Então, na psicopedagogia, a gente vai trazer esses pais, né? Essa pessoa que auxilia na tarefa de casa,
para conversar, entender como é feito esse momento. Se tem alguma coisa que não está legal para aquela criança, a gente vai organizar, reorganizar, fazer rotina, fazer ajuste para que isso melhore, né? Então, treinar os pais é a melhor solução para muitas coisas. Então, se a gente se fecha a porta para a família, fecha a porta do nosso consultório para a família, a gente perde oportunidades de avanço dessa criança, de aproveitar outros momentos, né? Dessa criança na análise do comportamento, a gente fala em generalizações, né? A gente perde a oportunidade de generalizar comportamentos. Então, a gente precisa treinar as pessoas que estão em volta dessa criança. Se a criança gosta de videogame, você tem o videogame em casa, proporciona isso para ela, o momento da atividade escolar, da lição de casa, precisa ser um momento que não seja imediatamente para essa criança. Ou mesmo que seja, tem todo um manejo, estratégias para nós realizarmos, para que essa criança saia calmamente daquele brinquedo, daquela atividade que ele está fazendo, altamente motivadora, para uma atividade que ele acha chata e estressante, né? E aí é estressante para você, é estressante para a criança, todo mundo grita, se descabela, é choro para lá, choro para cá, não vou fazer, e rasga a folha, e rasga o caderno e joga o lápis para lá, né? E aí é estressante. Então muitas mães chegam e dizem, ai meu Deus, a hora da atividade é muito estressante, é muito angustiante, por que esse menino não para quieto? Por que não sei o quê? E quando a gente vai entender, as estratégias para a lição de casa não estão adequadas. Então, a gente precisa treinar, os pais treinar a família para esse manejo. E esse é manejo comportamental também, né? Mary. Bom dia, Jússi. Tenho visto algumas dúvidas em relação às diferenças relacionadas ao TDAH e o TEA. E quando a criança apresenta comportamentos relacionados aos dois, o que ajuda a identificar? Diagnóstico diferencial. Viu, Mary? Muitas crianças compartilham, né, de sintomas de um e de outro. Muitas vezes a criança pode ter os dois, né? Ter um diagnóstico comórbido de TDAH e TEA. De TDAH comórbido ao TEA, na maior parte das vezes a gente vê, né? E aí, quando a gente vai avaliar, a gente precisa analisar os critérios de exclusão e de inclusão e ver o que é mais prevalente. Então, a gente vai fazer um diagnóstico diferencial para poder levantar essa hipótese diagnóstica, né? Geralmente, a gente tem visto, né, muitas dúvidas sobre isso. Tem crianças que tiveram um diagnóstico precoce de TDAH e depois quando a gente reavalia ou quando a gente avalia, vem de outro profissional, a gente avalia e tem características de TEA, né? As funções, muitas vezes, elas compartilham, né, um perfil neuropsicológico bem parecido, o TDAH e o TEA. E quando a criança é muito pequena, existe essa confusão, né, da sintomatologia é bem interessante, né, e bem frequente. Então, é importante a gente avaliar com cautela, né, toda criança que chega, né, com uma sintomatologia, com características de TDAH muito cedo, é interessante a gente fazer o rastreio para TEA também, porque às vezes não tem alguns comportamentos, porque a criança é muito pequena, porque não está na fase daquele comportamento aparecer, né? Ou então porque o TEA tem ali, né, um espectro de sintomatologia, né, de comportamentos externalizantes que a gente vê e que a gente espera, muitas vezes, as pessoas, né, generalizam o que esperar de uma pessoa com TEA. Então, mas ele não tem isso, mas ele não tem aquilo, ele não é autista. Quando, na verdade, é um autismo com nível de suporte 1 e que essa criança, essa pessoa sofre bastante com o impacto que aquilo traz e é tratada como TDAH, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? E não é só você, Mary, que tá vendo, né, essas dúvidas, né, relacionadas a um e a outro. E aí a gente tem que
tem que observar e fazer diagnóstico diferencial. Eu acho importante a gente fazer o rastreio para TEA, né? Perguntar tudo bonitinho. Geralmente, quando a gente tem mais experiência, tem mais um olhar mais aguçado, a gente consegue perceber. Pode acender uma luzinha assim, a gente vai lá e faz o rastreio e encaminha para os profissionais mais adequados para fazer isso, tá bom? Nathaniele. Bom dia, Ju. São 5 os critérios. Quando devem aparecer para entrar nessa hipótese? De TDAH, Nath? A Mary colocou. Obrigada, percebo isso mesmo. Beijo. Nath, fala aí se é do TDAH ou do TEA. Quando a gente vê, né, o TDAH como uma entidade do TDAH. Nath, é uma tríade. Atenção, hiperatividade e impulsividade. Aí tem outras questões, outros critérios, mas geralmente a gente observa esses, tá? Quando tem alguns, eu não sei se eu entendi sua pergunta, Nath, os critérios, quantos devem aparecer para entrar nessa hipótese? Não entendi. Quantos? Na verdade, a gente analisa o grau de funcionalidade, o grau de prejuízo que isso tem. Então, a gente não tem só um tipo de TDAH. O TDAH não vai ter a mesma expressão, né? A expressão é diferente, é divergente em várias pessoas, né? Então, a gente precisa pensar que nem todo TDAH vai ser agitado, vai levantar o tempo todo, vai se fazer tudo, né? Então, o que a gente precisa levar em consideração é a questão relacionada à funcionalidade, né, e aos impactos que os prejuízos trazem na vida de uma pessoa, certo? Tem algumas escalas, tem algumas questões, né, que a gente pode fazer ali rapidinho, mas eu acho mais interessante a gente pensar que o TDAH sendo, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, existem habilidades, existem funções que precisam ser mais avaliadas com mais profundidade. Não dá pra gente fazer só um checklist e dizer, a criança é isso, é TDAH. Não dá pra gente se prender principalmente aos checklists, às escalas de autorrelato, né, porque é muito individual. Eu já recebi uma criança, faz pouco tempo inclusive, para avaliar uma hipótese diagnóstica de TDAH. Na verdade, para avaliar o baixo rendimento escolar, que a criança nunca teve. Mas quando a gente vai, né, colhendo as informações da anamnese, entendendo a queixa, a gente levanta uma hipótese, né, diagnóstica de TDAH e depois vamos avaliar. E aí, avaliei essa criança e as escalas, os inventários, as coisas todas de autorrelato, eu sempre deixo para fazer por último, depois que eu termino a minha avaliação. Para que os relatos, né, para que o resultado dessas escalas não me induzam a observar critérios a mais, critérios a menos, ou só me deter o resultado daquela escala, né? Quando a gente tem escalas de autorrelato, como o ETDAH, como o SNAP-4, ali é a mãe, o pai, a professora falando, né? Muitas vezes, os comportamentos externalizados são parecidos com o TDAH, mas muitas vezes a causa desses comportamentos são diferentes. Não tem disfunções nas habilidades, nos construtos, lá quando a gente vai avaliar. Então, avaliei a criança
não tinha questões relacionadas à atenção, não tinha questões relacionadas à hiperatividade, à impulsividade, não tinha prejuízos de flexibilidade cognitiva, não tinha prejuízos na memória de trabalho. Inclusive, ele teve um desempenho muito acima da média em muitos testes daquela bateria neuropsicológica cognitiva que a gente consegue fazer, que é liberada para nós psicopedagogas, né? Então, a criança conseguiu fazer tudo, no consultório foi bem tranquilo, super ótimo, e ok. E na escala, né, tanto ele, na escala de autorrelato daquela do ETDAH que tem, né, da criança e do adolescente, quanto a família, percebiam comportamentos característicos de TDAH, mas não tinham prejuízos referentes ao TDAH. Então, tinha ali um baixo rendimento escolar, tinha comportamentos externalizantes que pareciam TDAH, mas existiam questões de cunho emocional que faziam isso, né? Então, existia um contexto todo ali bem importante. Então, a conduta terapêutica para essa criança não foi enviá-lo para o neuropsicólogo não, gente, o neuropediatra. Por quê? Porque com a sintomatologia, com a dificuldade de aprendizagem, ele ia sair com um laudo de TDAH e com uma medicação na mão, na maioria das vezes, né? Então, a gente precisa avaliar como é que esses comportamentos estão sendo, né, expressos, onde eles são expressos, porque comigo não aconteceu, né, nada. Na escola existiam algumas questões, o baixo rendimento escolar estava relacionado a outra coisa totalmente diferente. Então, se a gente se apega às escalas e o que as escalas, né, nos diz, fica muito difícil, né? E por que eu tô falando isso? Para responder a pergunta da Nath. Quando a gente se apega só às características, a gente deixa de avaliar outros critérios, tá? Então, não é quantos aparecem, é como os critérios que aparecem impactam na vida dessa criança, certo? Val Paiva, momento muito relevante, de fácil assimilação. Obrigada, Val. Regiane. Chegou, muito bem, Regiane, obrigada. Ieda, arrasou, muito top. Daniela Luz, qual o livro sobre TDAH que você indicaria, por favor? Tem um livro da Artmed, que eu não tenho ele aqui, mas é um livro da capinha roxa, eu vou procurar para indicar para vocês. É guia, não sei o que, sobre TDAH, que é bem interessante. Eu gosto de estudar TDAH, eu não tenho nenhum livro. Deixa eu ver. Não tenho nenhum específico sobre TDAH. Eu tenho um que tenho dois, na verdade, ali, que é Desatentos e Hiperativos e Como Lidar com TDAH. Mas esses não são livros tão científicos, sabe? Esse aqui é do Dr. Gustavo. Manual para alunos, pais e professores. Desatentos e Hiperativos. E tenho esse aqui, Como Lidar com TDAH, guia prático para familiares, professores e jovens com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eles são bem curtinhos, ó. Mas não são livros que a gente entenda os critérios diagnósticos, perfil neuropsicológico e tudo mais. Aí eu gosto desse daqui, que eu já indiquei 50 milhões de vezes no Café com Psico. E gosto desse aqui também. Esse aqui, ó, Neuropsicologia, que aí vem explicando bem bonitinho tudo que a gente precisa. O próprio DSM, né? E tem esse aqui também, Neuropsicologia com pré-escolares, avaliação e intervenção, que aí é para pré-escolares, na verdade, né? Não tem uma base teórica grande para outras faixas etárias, tá? Mas eu gosto bastante desses aqui. E tem o outro roxinho que eu vou procurar, qualquer coisa eu coloco nos stories. Me lembre, Dani, por favor, tá bom? Me cobre no direct que eu faço. Deixa eu ver. Nathaniele. A impulsividade pode vir sem hiperatividade? Sim. Guia e manejo TDAH. Stefânia, é o roxinho, né? Da Artmed, Stefânia, eu acho que é esse mesmo. Obrigada.
E Kathleen, neuropsicopedagoga. TDAH, doutora Russell Bacon. Como é que fala esse nome aí? Esse daí também, ó. Mandem no direct que eu boto a listinha depois, certo? Pra quem se interessar. Mary, Jussi, por favor, envie o nome dos livros que você mostrou, certo? E também das meninas. Meninas, me mandem no direct, por favor, que aí eu faço uma listinha com os livros para indicação, tá bom? Estefânia, amo esse de avaliação e intervenção, o azul com rosa. Eu amo também. Amo de paixão, tá bem marcado. Já li bastante com pré-escolares, porque é a faixa etária que eu costumo trabalhar com mais frequência, né? Então, a gente tem ali mais questões. Tá. Jussi, treino de paz. É importante fazer? Eu monto um grupo de treino de paz? Pode ser interessante. Se você tiver muitas crianças com TDAH. Jussi, eu prefiro... Alguma vez uma pessoa me perguntou, Jussi, você faz orientação de paz? E eu respondi, eu faço orientação de paz para as crianças, para os pais das crianças que eu acompanho. Eu não tenho um serviço de orientação de paz externo, né? Eu não consigo entender uma pessoa que trabalha com infância, com criança, independente do diagnóstico que essa criança tenha, e não trabalha com a orientação de pais, não trabalha treinando os pais, porque os pais estão em casa com a criança na maior parte do tempo. A criança está na escola, a criança está no judô, a criança está não sei o que, mas ela passa muito tempo em casa. Então, a gente precisa pensar que a gente vai trabalhar com família. Quem trabalha com criança... Eu falei isso na mentoria quinta-feira. Quem trabalha com criança... Jussi, eu tenho 10 pacientes. Você não tem só 10 pacientes. Tem 10 pacientes cadastrados lá, né? Pacientes. Mas você não trabalha só com 10 pessoas. Você trabalha com várias pessoas. Aí, no mínimo, umas 100. Jussi, você quer dizer que o trabalho direto também é assim? Não. Mas, com os pais, tem que ter um trabalho direto, tá? Treinamento para as professoras, para a escola, né? Muitas vezes esse treinamento, ele é feito de forma direta ou ele é feito de forma indireta. Eu não costumo fazer solicitações, indicações genéricas no meu relatório. Geralmente eu vou até a escola, a gente conversa, né? Não é arbitrário, as decisões não são arbitrárias. As decisões frente às questões da escola são tomadas junto com a escola. Então, eu sou profissional da psicopedagogia, da aprendizagem, e eu não posso chegar com o pé na porta da escola dizendo tem que fazer isso, né? Então, é uma relação que tanto a escola quanto os profissionais e a família, né? Então, frente às decisões escolares, a família também participa. Então, veja como é importante a família estar informada, a família ter informações suficientes para que ela consiga decidir algumas questões escolares do filho dela, né? Da criança. Então, eu não chego com o pé na porta. Eu trabalho com acordos, com ajustes, levando em consideração a professora que está dentro da sala, né? Muitas vezes eu já recebi relatórios de outras profissionais, né? Que vinha dizendo assim, recomendações para a escola. Assim, um monte de recomendação, né? Só que quando a gente lê aquilo, e quando a gente vai para a escola, quando a gente lê aquilo, faz sentido olhando só para a criança. Mas quando a gente vai para a escola, a professora não tem condição de aplicar aquilo. Entende? Então, a gente tem que ver o que é importante para essa criança. Como a escola consegue fazer isso? Não dá para a gente chegar querendo, né, ser a rainha da cocada na escola. A gente precisa entender o contexto da escola também. Então,
Se a criança tem necessidades de adaptações escolares, adaptação ambientais na escola, né? Sentar na frente, ou sentar perto da professora, ou ter um profissional mediador, vai ser importante a gente recomendar? Vai, a gente não vai deixar de recomendar, não vai deixar de sugerir as adequações, as adaptações, mas a gente precisa entender a realidade da escola. Muitas vezes a escola não tem condição de fazer, muitas vezes a escola não quer fazer. Aí quando a escola não quer fazer, aí a gente vai, bem delicadamente, gentilmente, às vezes, muitas vezes a gente, né, precisa ser um pouco mais incisiva para reclamar os direitos dessa criança, porque essa criança tem direitos e tem necessidades e ela não vai conseguir avançar se as individualidades, as necessidades dela não forem contempladas, né? Mas esse treino desses professores, né, é importante e as situações, as recomendações, os ajustes precisam ser organizadas e pensadas junto com a escola e não por mim e a escola que aplica, a escola que se vire. Não é bem assim, né? Inclusive, formar os professores, né, levar informação à escola é uma ótima técnica, né, de prospecção, de networking, de captação de clientes, mesmo que indiretos, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando ali, eu vou postar no Instagram, porque é o Instagram que vai trazer paciente. Sim, o Instagram é uma ferramenta importante, mas se você tá ali treinando o professor daquele teu paciente com TDAH, quando surgir outra criança, em outra turma, em outro ano, quando tiver uma colega que reclamar, eita, fulano tá tão assim, menina, deixa eu lembrar de Bruna. Olha, menina, Bruna tá fazendo um trabalho tão interessante com o fulaninho que tem TDAH. Fala com ela, fala com os pais para ver se não leva o seu aluno lá para ela. Então, é interessante, é uma rede, né, de apoio, de ajuste, de ajuda e é também uma forma de prospectar clientes, tá? Então, a gente não vai para o cliente direto, a gente não fica, né, a gente não tá na feira que diz, paga 2, leva 3, né? A gente não pode fazer isso. Então, a prospecção de clientes é decorrência do nosso bom trabalho. O sucesso, né, da psicopedagogia da psicopedagogia financeiramente falando, né, de muitos pacientes aqui, é em decorrência do nosso bom trabalho no 1 a 1. E para que esse 1 a 1 aconteça no TDAH, para a gente intervir em crianças com TDAH, a gente precisa levar conhecimento para a família e para a escola, certo? Então, não tenham medo da escola, ou não chegue querendo ser a superior na escola, porque você é profissional clínica, é profissional externa, tá? É uma parceria. Família, escola e profissionais externos precisam estar caminhando de mão dadas para poder fazer um bom trabalho com essa criança com TDAH, né? Psicopedagoga Silmara Lima. É necessário um protocolo interventivo familiar e dialogar principalmente com a escola. A escuta é também muito importante. Exatamente. Então, eu acho que você chegou agora no finalzinho, Silmara, mas eu já tinha falado sobre isso, né? Então, os estudos apontam que, as evidências científicas, né, apontam que precisamos trabalhar com a escola, com a família e com essa, né, intervenção direta com a criança. A intervenção direta com a criança, ela tem ganhos, mas ela tem ganhos maiores quando nós usamos, né, a intervenção com a família e com a escola. Quando a gente treina família e escola para manejar os comportamentos, para entender os comportamentos e para ajustar algumas questões acadêmicas que são, né, com relação à psicopedagogia, para diminuir as dificuldades dessa criança. Jússi, essa criança tem dificuldade emocional, tem dificuldade de manejo de um monte de coisa, sei que. E agora, o que é que eu faço? Eu trabalho sozinha? Não. Aí você indica para a psicologia. Jússi, o meu paciente tem psicólogo, tem TO, tem FON, mas ninguém faz formação com a família. Eu posso fazer sozinha? Pode fazer da área que lhe cabe, né?
Não invada a área do coleguinha. Deixa ele fazer o trabalho dele para lá. Justo, mas está impactando no meu trabalho. Aí a gente conversa com a família, eticamente, né? E conversa com o profissional. É importante que tenha, né, essa parceria, essa junção de vou falar com a fono, vou falar com a psicóloga, como é que eu posso fazer isso, né? Então a gente tem autonomia sobre a nossa área, mas a gente precisa também pensar que as decisões, que o processo interventivo pode ser conduzido de outra maneira por conta de outras questões. Então não dá para ficar cada um na sua bolha. Não dá para ficar um cabo de guerra. Eu faço para cá e tu faz para lá. Eu faço para cá e tu faz para lá. E a criança no meio, sem muitos ganhos, sem muitos avanços, e a família só perdendo dinheiro, né? Então a gente precisa ajustar tudo bonitinho. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Geralmente a criança precisa de mais de uma terapia, tinha colocado aqui, por conta dessa questão toda, né, por ser um transtorno abrangente, afeta diferentes domínios, né, não só cognitivos, mas cognitivos, funcionais, linguagem e tudo mais. Cada criança é única, né, precisa ter as dificuldades individuais contempladas, né. A avaliação orienta a intervenção, não dá para ficar fazendo receita de bolo. O que é que eu preciso fazer para trabalhar com a criança com TDAH? Avaliá-la. Não dá para dizer, com TDAH a gente faz assim, porque não é, tá? Como Juliana falou, né, das comorbidades, já tinha anotado aqui os diagnósticos associados, né? É importante a gente levar em consideração esses diagnósticos e como, se existem, né? Porque o TDAH é um transtorno que cursa com vários outros. E relação terapêutica. Relação terapêutica é muito importante. Se a criança com TDAH não se sentir à vontade, querida, não tiver esse vínculo terapêutico muito bem estabelecido, ela não vai ficar com você, certo? Então, precisa aí vincular essa criança, né? O tratamento é individualizado. Então, muitas vezes a gente vê, né, tratamentos iguais, receitinha de bolo, a mesma receita médica, a mesma prescrição, né, de medicamentosa, a mesma conduta terapêutica para crianças que têm TDAH, mas que são totalmente diferentes em como elas expressam, né, como a sintomatologia, de como elas são afetadas, cada uma, né, de uma forma. Então é importante a gente levar isso, né? Deixa eu ver mais o que eu tinha anotado para não deixar passar. Geralmente, né, a gente precisa levar em consideração. Eu falei já, ó. Tinha anotado, viu, Nath? Tinha anotado, mas já falei na sua pergunta. Os sintomas, eles precisam ser levados em consideração, mas a repercussão na vida funcional dessa pessoa, muito mais. Então, como o TDAH, como essas características impactam na vida dele, é mais importante do que quantos sintomas ele tem, né? E o planejamento do tratamento deve ser individualizado. Quando essa criança vai crescendo, né? Então, tem ali um transtorno do neurodesenvolvimento, geralmente aparece na infância, mas a gente precisa entender que crianças que não foram diagnosticadas, que são adolescentes, adultos, idosos com TDAH, né? Então, tem aí toda uma avaliação que pode ser feita, um olhar diferenciado para essa avaliação, né? E tanto na avaliação quanto no tratamento, existem uma variabilidade, tanto por faixa etária, quanto por questões relacionadas à repercussão, né, ao impacto que o TDAH traz para essa pessoa, e levando em consideração também a faixa etária, já falei, né? Tô bagunçada hoje. Uma criança de 7 anos com TDAH, ela vai ser diferente com 17, com 27, com 37, com 47, com 67. Né? Então, o jeito que o TDAH expressa é diferente. Justo, TDAH tem cura? Não, não tem cura. Tem tratamento, né? Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, não tem cura. Não é uma doença. Seu filho não é doente, seu filho não é deficiente, seu aluno não é deficiente, seu aluno não é doente.
mas ele tem necessidades específicas. Então, ele precisa ser contemplado com as necessidades individuais dele, tá? O que mais? Perguntem. Eu acho que eu já terminei. Posso indicar a primeira intervenção para depois fechar a hipótese? Pode. Primeiro a gente avalia, vê algumas questões, vê o que está em déficit, e aí quando a gente monta a intervenção, a gente não monta a intervenção pensando no diagnóstico. A gente pensa a intervenção, monta os objetivos terapêuticos pensando nas habilidades que estão em déficit. Então, a gente pode sim avaliar, ver o que está em déficit, se tenho dificuldade, se não preenche critério diagnóstico suficiente, se eu tô com dúvida, a gente vai e monta a intervenção, reavalia, vai reavaliando, né? Indica para outros profissionais. Então, geralmente, o que é que eu faço? Quando eu tô assim na dúvida que eu não consigo fechar uma hipótese diagnóstica e essa criança tem dificuldades que precisam da psicopedagogia, eu encaminho para profissionais que vão me ajudar a pensar nessa hipótese diagnóstica, monto a minha intervenção psicopedagógica, pensando nas dificuldades que essa criança tem, que foram vistas lá na avaliação, e depois que eu vou avaliando, né, eu tenho um tempo que eu vou intervindo, eu tenho um tempo para reavaliar, e os outros profissionais também estão avaliando. Então, tem um tempo para a gente pensar em algumas hipóteses, né? Então, e de mandar ao médico e tudo mais. Então, pode sim fazer a intervenção, né? Mas a intervenção, depois que você avaliou os déficits que essa criança tem, as maiores dificuldades, porque não dá para simplesmente sentar a criança na nossa frente e fazer algo, né? Não é assim. Tem que ter uma avaliação. Mas a avaliação, ela não precisa ser só uma avaliação para fins diagnósticos. Então, você pode ficar na dúvida, né? Não é obrigado você ter um nome, mas se você avaliou, é importante que você tenha potencialidades dessa criança e dificuldades. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos, né? É interessante a gente pensar que a criança com TDAH, ela é uma criança que ela sofre muito preconceito. Ela é uma criança que ela sofre muito nas relações sociais porque é a mal educada, é a que não se controla, é a que é agressiva, né? Muitas vezes eu já ouvi, fulano é agressivo. E quando vê, não tem, né? São as características do TDAH que parecem agressividade. Mas tem a questão da regulação emocional, né? Enfim, muitas vezes a gente vê só as dificuldades, vê só o que tá ali evidente e perturbando as outras pessoas, né? E não vê as potencialidades. Então, a avaliação psicopedagógica, ela não é só para rastrear defeito, rastrear dificuldade. Ela é uma avaliação para a gente pensar nas melhores opções, nas melhores oportunidades de intervenção dessa criança, de como essa criança vai ganhar as habilidades, né? Adquirir, colocar em processo de aquisição as habilidades que estão em déficit. Como ela vai melhorar? Então, pensar numa avaliação, sempre pensei nisso na avaliação psicopedagógica. Quando eu for avaliar, eu vou avaliar os déficits, sim, mas eu preciso também ter um levantamento das potencialidades, das possibilidades, né? O que eu preciso intervir e como eu posso intervir. E aí, quando a gente pega esse como, né, e junta com as potencialidades que essa criança tem, a gente consegue ser mais efetivo, ser mais eficiente na nossa intervenção. Então, não adianta eu saber toda a técnica e dizer, estratégias para dificuldades atencionais e fazer se essa criança não está sendo contemplada, se a atividade é para mim, não é para ela, né? Então, a intervenção, ela é feita para a criança e não para a dificuldade. A intervenção é pensada para a criança e não para o diagnóstico,
né? Então, pode sim deixar a hipótese diagnóstica aberta e montar a intervenção. Mas essa intervenção deve ser feita, deve ser pensada, esse planejamento terapêutico deve ser, né, pensado através de uma avaliação, porque é a avaliação que norteia a nossa intervenção, tá ok? Ana, essa mulher arrasa, por isso é minha mentora. Ai, coisa linda. Helenice, essa mulher é tudo na vida da minha filha. Ô, dona Helenice, tô com saudade de vocês. Val, agradeço esse rico momento. Preciso sair um cheiro. Cheiro, Val. Deixa eu ver mais. Kevin, saudade. Eu sinto de você. Logo, logo vou aí. Venha. Para quem tá chegando, bom dia. Nós estamos terminando o nosso Café com Psico. Nós falamos sobre TDAH hoje, o que as evidências científicas dizem, né, para o tratamento. E nós, como psicopedagogas, nós precisamos estar alinhadas com as evidências científicas, o que a ciência diz. Então, estudar ciência, estudar neurociência, como o cérebro aprende. Ah, tem um livro bem interessante. Eu gosto bastante. Esse aqui. Ele é bem tranquilo, tem uma leitura super fácil. Eu gosto de marcar com fitas. Ó, esse livro aqui é bem interessante. Bem bom. De fácil leitura, de como o nosso cérebro aprende. Então, ele fala sobre atenção, sobre memória, né, sobre os princípios da aprendizagem de uma forma neurobiológica. Bem interessante, é neuropsicologia e educação, como o cérebro aprende. Vou colocar também para vocês lá no grupo do Telegram. Pronto, vou colocar esses que estão aqui lá no grupo do Telegram. E quem indicou outros livros, me mandem no direct, tá bom? A foto ou o nome do livro para eu procurar para indicar também. Que a gente não conhece tudo, né? Muito obrigada por estar aqui, por esse sábado, por mais um Café com Psico. Semana que vem estarei aqui às 8h08 para contribuir com a psicopedagogia e para a gente conversar e tomar um cafezinho, tá bom? Até semana que vem. Aproveitem o sábado para estudar, para trabalhar, para descansar. E tchau, tchau. Até o nosso próximo Café com Psico.